Queridos irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Estamos aqui diretamente da ilha do Chipre, com um calor. Estava nesses dias, chegamos até 43 graus aqui na ilha do Chipre. É uma ilha bem quente realmente. Temos um inverno muito rígido, muito frio e também um calor no verão. Com este calor do amor, do fogo do Espírito Santo, que nós transmitimos este programa aqui diretamente da ilha do Chipre, pedindo a intercessão de São Barnabé, que era cipriota, e também de São Paulo, que é aqui, porque por aqui passou. Por isso queremos entrar na espiritualidade do apóstolo. São Paulo é chamado próprio o apóstolo de Cristo. E ele que passou aqui pela ilha do Chipre e deixou aqui o legado evangélico. E hoje nós queremos aprofundar a carta de São Paulo aos Gálatas. Queremos entrar no espírito, no pensamento, aquele inspirado pelo Espírito Santo de Deus ao apóstolo Paulo, a falar a esta comunidade dos Gálatas. Vamos então nos sentirmos todos na escola dos apóstolos. Vamos nos sentir todos aí aprendendo, crescendo na fé, porque nós amamos aquilo que conhecemos. Quando nós aprofundamos a nossa fé, nós amamos a nossa igreja. Por isso, vamos aí iniciar o nosso programa com este tema tão importante, a carta de São Paulo aos Gálatas. E a pergunta: qual a contribuição de São Paulo na difusão do Evangelho? Desculpe sempre para a minha voz aí, que está um pouco rouca, mas vamos responder falando deste apóstolo de Cristo, nosso grande São Paulo, que passou aqui pelo Chipre e difundiu o Evangelho, não somente aqui no Chipre, mas também aos Gálatas, em toda a Ásia Menor, em todo, podemos dizer hoje o que chamamos de Europa. Esse diz realmente que chegou até na Espanha. Não tem essa... pelo menos ele se programou para chegar naquela parte do mundo. Por isso é então importante a contribuição de São Paulo nesta difusão do Evangelho. Mas vamos lá, queridos irmãos e irmãs, Paulo é um instrumento do Espírito Santo na pregação. Qual o instrumento? O instrumento de uma intuição espiritual. Eu chamarei realmente de uma intuição de encontro com Cristo e de abertura ao Espírito Santo que tem São Paulo, que se torna em coragem de anúncio. São Paulo chegou o momento de dizer: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim. São Paulo, com a força do Espírito Santo, ele se torna corajoso. Mas atenção, queridos irmãos e irmãs, é uma audácia não de protagonismo, mas sim de serviço à palavra de Deus. São Paulo se torna realmente este que divulga o Evangelho de Cristo aos gentios, quer dizer, aqueles que não eram judeus. É interessante porque nós temos essas duas colunas da igreja, não? Pedro e Paulo. Pedro para a comunidade podemos dizer, Pedro que cuida da comunidade judaico-cristã, e São Paulo que leva o Evangelho aos confins da terra. Por isso se completam. É muito bonito na Praça de São Pedro que temos as duas colunas, Pedro e Paulo. É tanto que a igreja celebra realmente a festa dos dois apóstolos no dia 29 de junho, celebram juntos, são celebrados juntos, Pedro e Paulo. Porém, o que faz Paulo? Ele divulga as comunidades que não conheciam Jesus, que não eram de raiz hebraica. Como quer dizer, necessitava muita coragem. Paulo chega ao momento de, inspirado pelo Espírito Santo, ele começa a dizer aos gregos: vocês não estão adorando um Deus que está aí
escondido na vossa mente, aquele que vocês procuram, que vocês chamam de verdade, que vocês chamam de plenitude. Não é que vocês já estão adorando Deus e não sabem? Então Paulo, ele tem uma capacidade de enculturação da fé cristã. Ele não se submete podemos dizer, a cultura goim, pagã, como bem chamado assim pelos judeus, mas Paulo consegue falar a linguagem, aquele modo que o povo, digamos, aqueles que não eram de raiz hebraica, pudessem entender a mensagem evangélica. Por isso, Paulo é realmente um grande hermenêutico do evangelho, na propagação e também na enculturação do evangelho. E gostaria de concluir chamando sempre a atenção ao nosso grande apóstolo Paulo, que Paulo não perde a conexão com Pedro. Ele não perde a unidade com Pedro. É tanto que ele sempre diz, vamos escutar Cefas. Vou lá ver o que Pedro tem a dizer. E é ele que a dizer a Pedro, Pedro, coragem, nós já tínhamos discutido isso. Vamos lá, caro Pedro, caro Papa. É o momento de decidir. Era um homem decidido, de coragem, mas ele não perde a conexão, ele não perde a submissão. Vamos ter mais aí devoção a São Paulo. Nós temos uma das cidades mais importantes do Brasil, dedicada própria a São Paulo, que é a cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Aí temos uma grande devoção também em Portugal, pelo grande apóstolo Paulo. E vamos então continuar nas suas pegadas, difundindo o Evangelho, a verdade de Cristo que liberta. A pergunta é, em que contexto foi escrita a carta de São Paulo aos Gálatas? Queridos irmãos e irmãs, vamos aí então situarmos na geografia. A geografia bíblica é de extrema importância. Se você não conhece a geografia bíblica, é o momento de você parar e aprender um pouco da geografia, essa geografia importante bíblica, que é a geografia do Antigo Testamento, mas não somente, também do contexto dos evangelhos e das cartas paulinas e das outras cartas que nós temos na nossa Bíblia inspiradas. Então, Gálatas, este nome que os gregos usavam, gauleses, era utilizado para os imigrantes que estavam na Ásia Menor no 3º século. Ah, que belo, Dom Bruno! Aonde essa Ásia Menor? Aonde? De que o senhor está falando dos gauleses? A atual Turquia. É a atual Turquia que nós temos hoje, a Turquia que é tão perto aqui do Chipre, porque nós temos uma parte da ilha ocupada pela Turquia, da ilha do Chipre, estamos muito, muito próximos da Turquia, e seria a cidade, os Gálatas, seria essa região hoje que nós chamamos de Turquia, na Ásia Menor. E a capital, digamos, dos gauleses é a atual cidade de Ankara, que é a atual capital da Turquia. Vamos então entender São Paulo. Por que as cartas de São Paulo são tão concretas? Podemos dizer que é um reflexo do tema, do conteúdo evangélico, porque São Paulo fala para a necessidade concreta daquela comunidade. Qual era a necessidade concreta daquela comunidade? Nós encontramos pessoas que queriam subverter o Evangelho de Cristo. Em Gálatas 5, 13 e 14 é muito claro, muito claro, onde São Paulo chama a figura de Cristo, a centralidade de Cristo, a verdade do Evangelho. A comunidade dos Gálatas vivia um momento que tinham irmãos que queriam subverter o Evangelho, quer dizer, queriam manipular o Evangelho de Cristo. O que eles causavam na comunidade? Confusão. Causavam na comunidade, podemos dizer, pessoas que queriam interpretar
o evangelho e a vida cristã em um modo subvertido, quer dizer, queriam manipular a palavra de Deus. O momento que Paulo chama a atenção aos Gálatas e traz para a realidade concreta a situação desta comunidade. Por isso já situamos a carta, situamos aonde e situamos também a necessidade pastoral que viviam para receber a mensagem do apóstolo, que chama a centralidade de Cristo a verdade do Evangelho. A verdade quer dizer, o Evangelho não deve ser submetido aos nossos interesses. Você não pode pegar a palavra de Deus e usá-la para os teus interesses ou para manipular o povo de Deus. E Paulo é muito forte e chama a atenção aos Gálatas da centralidade de Cristo, da figura de Cristo, como aquela verdade que liberta, não a escravidão da lei. Cristo é a liberdade dos filhos de Deus no escolher a graça e não o pecado. O que o Papa quis dizer com a frase "as pequenas comunidades são o fermento da nossa cultura cristã de hoje"? Vamos lá entender o que o Papa Francisco, nós temos que entender o que o Papa quer nos dizer. É um esforço que nós fazemos necessário para seguirmos Pedro, para seguirmos o que Papa Francisco quer nos dizer. Reze pelo Papa e vamos procurar entender sempre mais as suas palavras para o amarmos e também seguirmos o caminho da Igreja. Queridos, necessitamos, diz Papa Francisco, em outras palavras, de retornar ao espírito da Domus Ecclesia, quer dizer, da comunidade inicial, que ele chama pequenas comunidades, certamente comunidades que não viviam a força de uma estrutura. As estruturas são necessárias, nós necessitamos das estruturas, nós necessitamos de uma disciplina, nós necessitamos de regras, mas não se pode tornar, diz Papa Francisco, uma dogana, né? Quer dizer, estar ali como controlar cada coisa e não deixar espaço para a liberdade do espírito. Porque a estrutura é necessária, mas as estruturas devem servir para a difusão do Evangelho, para a santidade do povo de Deus. Então, o que diz Papa Francisco? Quando nós vivemos com mais simplicidade em pequenas comunidades, buscando o Espírito em primeiro lugar e depois nos usando as estruturas, nós realmente somos este fermento para a cultura cristã nos dias de hoje, que necessita de voltar ao Espírito. Então vamos lá, concretamente, Dom Frei Bruno, o que quer dizer isso? Vamos lá, nós temos alguns momentos que nós queremos salvar as estruturas. Queremos salvar as nossas propriedades, por exemplo. Nós queremos salvar aquilo que é a estrutura que mantém, digamos, um sistema em pé. Digo e repito, as estruturas servem para vivermos a liberdade do Evangelho, o anúncio do Evangelho. Quando nós usamos todas as nossas energias para salvar propriedades e estruturas, podemos perder o espírito da igreja nascente, aonde colocavam tudo nos pés dos apóstolos e viviam o amor, aonde a pessoa vinha em primeiro lugar, o irmão, o necessitado, aquele que está longe. Por exemplo, nós estamos muito preocupados, muitas vezes, com uma propriedade da igreja e esquecemos o irmão, a irmã que está longe da igreja. Eu pergunto para os padres, sei que nas grandes paróquias é difícil fazer, mas porém podemos organizar as pastorais, onde os leigos são mais comprometidos, e assim nós podemos chegar naquele que não vem na igreja, que está passando por dificuldade. O que significa? Que nós temos que cuidar das estruturas, mas sem perder os irmãos.
sem perder os irmãos e irmãs que necessitam desta cultura, podemos dizer, nova que é o Evangelho. Porque a cultura de hoje é bem-estar, é ter uma conta no banco, né? Por isso eu não gosto quando os padres, né, os religiosos vêm a dizer: a nossa conta está 3 vezes mais, 10 vezes mais depois que eu cheguei na minha paróquia, que eu cheguei na minha diocese, que eu peguei este convento. Muito bem, necessitamos da estrutura econômica para evangelização, não para nos tornarmos uma força, uma potência econômica. Para quê? E onde estão as almas? Onde está a salvação das pessoas? Onde está o bem dos irmãos e das irmãs? Eu prefiro escutar dos padres que dizem: depois que eu assumi a minha paróquia, depois que eu me tornei responsável dessa comunidade religiosa, aumentaram os batismos, aumentaram os casamentos, a legalização de casamentos de pessoas que viviam, conviviam e não são casadas. Tantos jovens aumentaram o número, como nós temos o número de adolescentes que aumentam, as atividades para os jovens, mais confissões. Então, vocês entendem, a estrutura necessária, até mesmo econômica, é necessária, mas não pode ser a primeira preocupação. Papa Francisco é muito, muito claro em dizer, com essas pequenas comunidades, quer dizer, quanto nós não somos tão escravos das estruturas, nós podemos voltar a uma cultura cristã inicial que é necessário para a cultura de hoje, aonde nós colocamos hoje a aparência em primeiro lugar, dinheiro em primeiro lugar, a aparência de sermos fortes e potentes em primeiro lugar, esquecendo o bem, a salvação, o bem dos irmãos e das irmãs. É uma pergunta muito pastoral e prática, penso que é uma pergunta que os padres respondem com frequência aos jovens, mas em modo especial não tanto aos jovens. Há deixamos dizer, as pessoas mais maduras que fazem essa pergunta, que eu já cansei também de responder. Eu sempre rezo em casa, mesmo assim, devo frequentar a igreja? Então vamos lá. Depois da pandemia, essa pergunta foi acentuada, né? Porque com a pandemia muitos irmãos e irmãs se acostumaram, né, com a missa pela televisão e também de participar da adoração. Era uma necessidade no tempo da pandemia, porque nós dizíamos, todos estávamos aí a encorajar as pessoas a terem a TV Canção Nova ligada, as outras TVs católicas, a TV Aparecida, a TV Pai Eterno no Brasil, na Itália a Telepaz, e WTN, que faz um serviço mundial de missas e adorações e catequeses, que são realmente de grande valor, né? No tempo da pandemia nós vimos o valor destes meios de comunicação. Porém, a pandemia já passou, e graças a Deus nós podemos já voltamos, graças a Deus, para as missas presenciais, para o seio da comunidade, da paróquia, para celebrar a Eucaristia. Por isso, não vamos cair nesta tentação de dizer eu rezo em casa, né? A oração em casa tem o seu grande valor. Está ligado aí na Eucaristia, nas missas transmitidas pela TV, tem um grande valor espiritual na tua casa. Por que não? O rosário, né? Rezar o rosário com as TVs católicas é de um grande valor, ou com as mídias sociais. Porém, não substitui a Eucaristia celebrada em comunidade. Então, o valor da Eucaristia. Eu penso que nosso povo católico, povo cristão, mesmo que são muito devocionais, e é muito bom a gente alimentar a devoção do nosso povo, mas nós temos que realmente insistirmos sobre o valor da Eucaristia, o valor espiritual forte, aquele valor que tem sobrenatural também, por que não, da participação na comunidade da Santa Eucaristia. Vamos lá, o que é a Santa Missa? A Eucaristia, podemos dizer que é este sacramento da Igreja, não é que
se renova ao sacrifício do Calvário, mas se rende, se torna presente aquele momento do sacrifício de Cristo na Eucaristia que nós celebramos. Então nós estamos no momento de graça, do amor de Deus que deu o seu Filho por nós na cruz. Aquele amor de Deus se torna presente em cada missa que celebramos. Por isso a missa é uma festa, sim, é um banquete, sim, mas atenção, a missa é o momento da cruz de Cristo, quer dizer, do amor de Deus na cruz, um amor de Deus que deu o seu Filho na cruz por nós. É o momento da grande graça da nossa salvação. Por isso, é o momento de união entre céu e terra. É interessante que os judeus, eles têm um momento da oração, que não é a Eucaristia, mas eles têm um momento da oração da manhã, que eles rezam assim em hebraico, que é muito bonito. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, Santo, Santo. E os judeus, eles pulam naquele momento ali, porque eles dizem, é a união de céu e terra, aonde os anjos começam a cantar depois daquela oração. O que faz a igreja? A igreja herdou da comunidade judaica a preparação, a consagração da missa, onde nós dizemos, Santo, 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 o céu e a terra são cheios da vossa glória. Quer dizer, nesse momento de união de céu e terra, quer dizer, a Eucaristia, a missa, é união de céu e terra. Então imagine você lá, a poucos metros, da Eucaristia, ali de joelhos, antes escutando a palavra, a homilia, depois de joelhos no momento da consagração. Vocês imaginem a união de céu e terra. É o momento de pedir as graças, é o momento de trazer as dores, é o momento de lembrar das dificuldades que você está passando, é o momento de você se alimentar deste amor. Por isso, se você começasse, espero já, porque todos aí fomos catequizados, se nós começássemos a entender mais o que significa uma Eucaristia, você não perguntaria se eu rezo em casa é a mesma coisa. Vocês dizem, o que eu estou perdendo se eu não vou à Eucaristia? Não, eu perdi uma missa? Não, eu perdi a missa, não. Vamos lá, se você tem essa consciência, você vai dizer, eu perdi a graça de participar. O que eu vou fazer para poder participar com mais fé na próxima missa? Porque eu não pude ir hoje na missa neste domingo. Lembrando que devemos até confessar, porque se você não vai na missa, realmente você está em pecado. Por isso, nós como cristãos, não é que você tem a única e grande, extraordinária oportunidade de participarmos do céu e terra, da Eucaristia, do amor de Deus por ti. Transformando essa nossa reflexão em oração, porque o que nós ouvimos da palavra de Deus, o que nós refletimos, o que nós aprendemos, se torna oração, se torna nos nossos corações um pedido. E hoje queremos rezar com a carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Ele se entregou por nossos pecados, para nos libertar do presente mundo do mal, segundo a vontade de nosso Pai. Queridos irmãos e irmãs, vamos lembrar também os irmãos e irmãs que escreveram para o nosso programa. Dom Bruno, que maravilha as suas catequeses. Muito obrigada, reze por mim. A Carmen Zavalon. Também o Marcos Variano. Olá, sou o Marcos Variano. Parabéns pelo programa. É a igreja que continua na história dos Atos dos Apóstolos. Aguardo o lançamento do próximo livro da autoria de Dom Bruno. É o meu primo, Marcos Variano, aí do interior de São Paulo. Muito bem, Marcos. Fico contente que você também aí está seguindo o programa com a tua esposa, a tua filhinha. Realmente, gosto muito de vocês. É a minha família aí, é de São Paulo.
E você também pode enviar o teu pedido de oração para o nosso programa pelo e-mail na escola dos apóstolos @cançãonova.com ou pelo Instagram CN Terra Santa. Faça também parte da missão evangelizadora da Canção Nova. Seja um sócio. Acesse clube.cançãonova.com. E vamos encerrar o nosso programa invocando o Espírito Santo. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. O Senhor esteja convosco, vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Esperamos todos vocês na próxima semana, aqui no nosso programa, na Escola dos Apóstolos, com São Paulo e São Barnabé, que nos ajudam a crescer na fé.